Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa. Sempre com um bom bate-papo para você que está sintonizado aqui. E hoje o nosso convidado é o Matheus Zilo, da Vinícola Refúgio. Vai bater um papo com a gente aqui. Matheus, boa tarde, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, boa tarde a você, Júnior, boa tarde a todos os ouvintes da Prever FM. Bom, vamos falar bastante, tem bastante história para contar, né, Matheus? Sim. Vamos falar de vinho, né? Vamos falar da gastronomia aqui na região, né? Falar de coisa boa, né? Vinho e gastronomia é sempre gostoso falar. Você sabe que quem te indicou para estar aqui foi o Homero, né? Será que ele tá ouvindo a gente ou não? O Homero é um grande amigo, um grande entusiasta dos nossos vinhos, desde sempre. Desde quando ele tinha a adega para todos, ele já conhecia nossos vinhos e sempre incentivou e sempre patrocinou, assim, de maneira muito positiva nossos vinhos. Um abraço pro Homero. Se ele estiver escutando a gente, então daqui a pouco tem um bate-papo com o Matheus aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Esse é o Radar aqui na Prever FM em 100.9, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. Hoje recebendo aqui o Matheus Zilo, da Vinícola Refúgio. Batendo um papo com o Matheus agora fora do ar. Ô Matheus, explica pra gente onde que é a vinícola aqui em Bofete. Eu falo aqui em Bofete porque é toda a nossa região, né? Em Bofete, assim, precisamente no município de Bofete, então a gente faz parte da Cuesta de Botucatu, né? Mas a vinícola fica no município de Bofete. O Morro de Bofete, como o pessoal da região conhece, é onde fica a vinícola. É um morro isolado que faz parte da Cuesta de Botucatu. Você sabe que pra gente que é da região, quando fala morro, todo mundo vai pensar o gigante, né? É próximo do gigante? Tem alguma coisa a ver com o gigante ou não? Eu tenho a vista do gigante, como tem vários pontos na Cuesta que você tem, eu consigo ver o gigante. Eu vejo a barriga, todo ele deitado. Mas, assim, dependendo do seu ponto de vista, nós estamos no começo da Cuesta, porque começa em Bofete ali, né? O primeiro ponto é o Morro de Bofete, ou se você pegar Botucatu como referência, nós estamos no final da Cuesta, porque é o último ponto. E como é que surgiu a ideia de você fazer uma vinícola aqui na região de Botucatu? A ideia, assim, meus pais compraram a propriedade, a fazenda, não foi para fazer uma vinícola. Eles compraram a fazenda para ter um lugar para final de semana, juntar os filhos, os netos, amigos dos netos, família. Nós somos uma família grande, eu tenho 4 irmãos, então os irmãos, os agregados, os filhos. Mas meu pai pensou assim, eu preciso fazer alguma coisa para fazenda se pagar, eu preciso ter alguma cultura. E a fazenda, assim, ela é em cima do morro e ela, para ter gado, é meio apertado, sabe? Não tem espaço para você criar gado. E meus pais já tinham plantado muitas árvores, feito reflorestamento, plantaram um pomar e tinha uma área, assim, separada que meus pais plantaram uva de mesa. Então, Niágara rosada, Niágara branca, Violeta, Concorde, Isabel, fazer suco. E meus pais estavam andando um domingo, os dois, meu pai e minha mãe, e conversando, daí minha mãe olhou pro meu pai e falou assim, Antônio José, que é o nome do meu pai, e falou assim, vamos fazer vinho. Vinho é bíblico, vai dar certo. Isso foi 2010. E meu pai falou assim, mas vinho está de São Paulo? Eu não conheço vinho está de São Paulo. Vinho para mim é São Roque e no Sul, Rio Grande do Sul, lá. Mas tudo bem, meu pai falou, vamos enfrentar esse desafio. Então fomos atrás de quem tinha mudas, então de viveiro de mudas, de agrônomos, de consultores para nos auxiliar no plantio do vinhedo. Isso plantamos o primeiro vinhedo em 2011, foi um pouquinho menos de 1 hectare, e daí todo ano a gente foi aumentando. Então hoje nós temos 14 hectares de uva plantada. Puxa vida, e quanto tempo demorou para fazer tudo isso? Nós plantamos o primeiro vinhedo em 2011, daí fizemos uma primeira expansão em 2018, uma segunda em 2019, e daí todo ano a gente planta 1 hectare mais ou menos de uva. Então, assim, a uva, do momento que você planta ela, até ela produzir o primeiro cacho, assim, são 3 anos. Mas, assim, eu diria que para um vinho de qualidade é 5 anos. Então, porque com 5 anos a planta já está com uma estrutura radicular
considerável, já está bem estruturada, então ela consegue ter energia para produzir um fruto de qualidade. Bom, pelo que você diz, a sua família ela foi pioneira na plantação de uva aqui na região, né? Eu acredito, sim, nós somos os primeiros. E como você disse, é um desafio. O vinho era em São Roque, tem a Rota do Vinho lá, ou no sul do país. Como que vocês chegaram ao ponto de que, olha, dá para plantar aqui, o clima é propício? Então, você tem um mundo, ele pode ser dividido em zonas. Zonas 1, 3, 2, 3 e 4. Então como é que você calcula que zona que você está? Você pega o seu índice pluviométrico anual, a máxima e mínima temperatura, horas de sol, e você coloca isso numa tabela e a tabela meio que fala, ó, você está na zona 1, 2. Nós fizemos isso, pegamos todo o histórico e descobrimos que nós estamos na zona 2 e 3. Tá. Zona 2 e 3 no mundo é a Borgonha, na França, que é mais ao norte, então mais frio, ou Bordeaux, que é mais ao sul, um pouquinho mais quente. Daí, com essa informação, o que nós fizemos? Então, quais são as uvas que vão nessas áreas? Na Borgonha, é 100% Pinot Noir, se é vinho tinto, ou Chardonnay, se é vinho branco. Nós temos essas duas uvas. E em Bordeaux, é o que a gente chama de corte bordalês, que são as 3 uvas que formam o vinho de Bordeaux, que é a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Cabernet Franc. Então, baseado nisso, nós temos essas uvas. Tá. Daí, a gente foi meio que um tiro no escuro, fala aqui, como diria o americano... Um tiro no escuro, mas sabendo onde estava o alvo. Como diria os americanos, foi um educated guess, você achou com uma certa precisão. Então, essas uvas vão bem nessas áreas, vamos testar essas uvas. E deu certo. E também, se você pesquisar, por exemplo, os vinhos de inverno, que é o que nós fazemos, que nossa colheita é no inverno, depois eu posso entrar em detalhes por que dessa escolha, a Syrah e a Sauvignon Blanc são as duas uvas que têm um protagonismo e têm dado bons vinhos. Então, essas duas também fazem parte do nosso portfólio. E desde que vocês começaram, aliás, vocês estão em quantas colheitas já? A primeira colheita que nós fizemos, nós fizemos micro vinificações de 2011 até 2017. 2017, a gente fez um primeiro Syrah comercial com volume. Daí, desde 2018, todo ano a gente tem uma colheita comercial, seja com mais de 1.000 garrafas de cada vinho. Eu me lembro que eu fui acho que foi na Serra Gaúcha, não me lembro o nome da vinícola, era uma vinícola familiar, né? E o dono da vinícola que recepcionava, quem visitava, ele falava assim, olha, eu fiquei milionário cultivando uva e fazendo aqui, construindo a minha vinícola. Eu falei, é verdade? Ele falou, antes eu era bilionário. É uma das... É mais ou menos essa uma piada. história, como é que um bilionário vira um milionário? Tem uma vinícola. Você perguntar pro francês, assim, o francês fala assim, cultivar vinhos, ter uma vinícola, dá trabalho? Falo assim, não, o problema são os primeiros 100 anos. Depois você pega o jeito da coisa e o negócio vai embora. Quer dizer, essa geração só vai pagar dívida. Não. A próxima que vai colher. Exato. E todo ano você tem que investir porque são máquinas e barricas. Então, nossos vinhos tintos, eles passam por carvalho francês. E uma barrica de carvalho francês é importada, é cara na França, mas com o custo de importação, mais o custo Brasil, fica um pouquinho caro. Então, todo ano você tem que investir em barricas novas. Então, E fora do Brasil, vocês tiveram alguma experiência para entender como é que funciona, e inclusive na organização financeira? Lá fora não tem o custo Brasil, né? Não, eu visitei vinícolas em outros países para entender o manejo. Então você faz pergunta, como é que você cultiva, como é que você faz o manejo da uva, mas assim, o custo financeiro é típico do Brasil, é o único do Brasil, porque nós temos todas essas particularidades. Por exemplo, na Europa, o vinho ele é tido como alimento. Alimento, então ele não tem imposto. Taxado como tal. Aqui ele tem é considerado, tem ICMS, tem todos os impostos que incidem. Então, é por isso, então, muita gente que viaja, né, para a Europa ou para o Chile, para a Argentina, né, que são expoentes da produção também na América do Sul,
Mas como o vinho que custa R$ 200 aqui, lá eu pago no mercado R$ 30, né? Na América do Sul eu não sei como é a tributação, mas lá na Europa é alimento. Ele faz parte da mesa do Não, europeu, né? e na América do Sul, o Brasil está inserido no Mercosul. E tem um acordo no Mercosul que vinhos chilenos, uruguaios e argentinos têm uma incidência de imposto menor quando entram no Brasil. Então, eles já saem quando eles entram no Brasil, eles têm uma vantagem comparado aos vinhos feitos no Brasil. Legal. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar com o Matheus e ele vai contar um pouco mais de história, vamos bater um papo sobre a cultura do vinho pro brasileiro, né, Matheus, que ainda é um pouco nova, né? É nova, assim, se a gente comparar, tem estudos que quantos litros per capita a população bebe no mundo. Os campeões são os portugueses, com quase 40 litros por capita. Os franceses e os italianos perderam um pouco desse protagonismo por N razões, mas o brasileiro, ele ainda bebe muito vinho, o vinho que a gente chama suave, aquele vinho de garrafão. Então, de vinho fino, você dá 3 litros por capita, por ano. Então é um pouco, nós temos muito mercado para crescer. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Matheus aqui no Radar da Prever FM. Prever FM. 12h26, voltamos com o Radar aqui na Prever FM, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, conversando com o Matheus Zilo, da Vinícola Refúgio, que fica aqui em Bofete. Acho que dá para falar, né, Matheus, que fica aqui na região de Botucatu, né? Vamos trabalhar a região como um todo, né? Não, vamos, nós estamos em Botucatu, sim, a Cuesta de Botucatu. Cuesta de Botucatu. E a gente falava agora, um pouco antes do bate-papo desse segundo bloco, do gosto do brasileiro, né? E a gente falava fora do ar também. O brasileiro tem aquela velha máxima, você me viu um tinto suave? Nós estamos... Que não é bem vinho tinto suave, né? O mercado brasileiro, o paladar do brasileiro, ele, sim, por anos, ele foi para esse lado do vinho suave. Então, esses vinhos docinhos que lembram suco de uva com um pouco de álcool. Isso, na verdade, se a gente for tecnicamente, isso é feito com a Vitis lambrusca, que é uma variedade da uva. Mas o vinho tinto seco, ele é feito com a Vitis vinífera. Então, as uvas que a gente ouve o nome como Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Pinot Noir, Malbec, Taná, são todos da família da Vitis vinífera, que é a uva que faz o vinho tinto seco, que é o vinho propriamente dito. Mas, assim, o mercado está começando a perceber que, eu diria assim, uma vez que você experimenta, pode ser os vinhos mais suaves, os vinhos menos alcoólicos, mas vinhos tintos secos, é difícil você voltar depois pro suave, porque você aprende a gostar, ele combina mais com a comida, porque ele tem uma acidez. Então você pega um vinho, sei lá, vamos pegar, por exemplo, um Malbec ou um Syrah, que tem uma acidez boa, é um vinho com bastante tanino, tem uma boa acidez, combina muito, por exemplo, com carne, com churrasco, porque tem a gordura do churrasco e o vinho consegue casar e a acidez corta aquela gordura. Então é um casamento, é uma harmonização perfeita, o churrasco com um vinho tinto com uma boa acidez. E quebra mais uma velha máxima da cultura brasileira, né? Que o brasileiro associa o churrasco à cerveja, né? E é o vinho que tem tudo a ver com o churrasco. Sim, eu gosto de cerveja, mas o vinho, eu percebo que o vinho combina bem com uma carne, assim, dá um match bom, assim, fica bem gostoso. A gente percebe que é tudo questão de cultura do brasileiro, né? Não, é uma questão de cultura, é uma questão de você tentar mostrar isso e também o movimento contrário, o público começar ir numa churrascaria e falar, escuta, você não tem um vinho aí pra comer com o churrasco? Quer dizer, quando surge isso, o próprio é uma avenida de mão dupla, ou seja, você está oferecendo um produto de qualidade que combina com uma gastronomia de qualidade e o público fala assim, opa, eu experimentei, gostei. Então, ele exige também dos restaurantes, eu quero, tudo bem a cerveja, mas você não tem um vinho aí para eu acompanhar meu bife de tira? Você acredita, Matheus, que é claro que
não facilita um pouco o bolso do brasileiro a questão tributária em cima do vinho. Como produtor, você ainda tem esperança de que o vinho seja mais acessível ao bolso do brasileiro? Eu tenho esperança, tem projetos, tem um movimento parlamentar de deputados aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem a Câmara Senatorial que faz isso, para ver se consegue tirar um pouco o imposto para facilitar o vinho pro brasileiro, porque eu entendo que é caro. É caro, um vinho de qualidade, ele é um pouco mais caro, porque tem todo a produção dele, mas eu acredito que nós vamos chegar lá e vamos conseguir fazer No seu caso, quais são as principais dificuldades, além da tributária? Tem o tributário, tem, por exemplo, tudo que a indústria do vinho, se eu tirar, por exemplo, tanques de inox, toda a parte de tancagem que tem aqui no Brasil, tem uma indústria no Rio Grande do Sul já bem estabelecida que faz tanques de qualidade, máquinas, então, desengaçadeiras, prensas, bombas, barricas, tudo é importado. Tá. Então, é importado da Itália, é importado da França, então você paga o preço em euro, depois tem todo o custo, o trâmite de importação e o custo do Brasil. Então isso dificulta, isso é um problema para sempre vai cair no custo Brasil, né? Sempre vai cair no custo Brasil, qualquer empresário, qualquer empreendedor que começa alguma coisa no Brasil, quando ele precisa de alguma coisa que venha de fora, sempre ele vai esbarrar no custo Brasil. Realmente difícil. Matheus, quando o Homero veio aqui, né, e a gente estava comentando sobre regiões do Brasil que começaram a produzir vinho, né, começaram a plantar uva. No caso do sul de Minas, né? Acho que é sul de Minas. Sul de Minas, ali. Interior do estado de São Paulo. E a gente se acostumou com esses locais produzindo café, né? E de repente eles começam a produzir o vinho. Então a condição climática que a gente tem nesses locais são mais vantajosas do que em outros locais que a gente naturalmente e tradicionalmente a gente tem, né? Sim, o café, as condições climáticas para um café de altitude, que o Brasil já é famoso, já tem, o café brasileiro é mundialmente conhecido e são as mesmas para uma uva de qualidade. Então, você pega ali a Serra da Mantiqueira, o sul de Minas Gerais. Você pega, por exemplo, nós aqui, a Cuesta, que nós estamos a quase 1.000 metros de altitude. Você pega, por exemplo, Espírito Santo Pinhal, que também está ali quase na divisa com Minas. Andradas, que você pega Espírito Santo, Serra do Rio de Janeiro, por exemplo, Petrópolis. Espírito Santo mesmo, o estado. E tem até vinhos no Nordeste ali, por exemplo, na Chapada Diamantina, ou seja, a altitude ajuda isso. Teve quando a gente estava começando a planejar e entrar nessa aventura do vinho e da vinícola, eu recebi um dos consultores que nos auxiliam, ele me passou um paper, ou seja, um artigo que um francês se chama Alain Carbonneau, ele veio para o Brasil para conhecer as regiões e a viticultura brasileira. Ele visitou ali a Vale de São Francisco, ele visitou o Rio Grande do Sul, ele visitou o Sudeste, então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o sul de Minas. E ele falou assim, olha, o Vale de São Francisco, ele não tem amplitude térmica, ele tinha dias quentes e noites quentes. Isso não é muito... É bom para você, por exemplo, o Vale de São Francisco faz frutas para o mundo inteiro e abastece o Brasil, porque eles conseguem 2-3 safras por ano, então de mamão, melão, uva, o que você quiser, mas é muito quente. O Rio Grande do Sul, ele, na época da safra da uva, tem amplitude térmica, mas chove muito. E isso, quando você está para colher a uva, uma chuva onde a uva está pronta para ser colhida, é prejudicial, porque
caia o açúcar, o Brix, né, que é o teor de açúcar da fruta, e com os dias quentes e a umidade, isso é uma pressão para fungo na folha, no cacho. Então, ele, no artigo dele, ele falou assim: olha, com base no que eu ouvi, o sudeste do Brasil, ou seja, os 3 estados que fazem parte do sudeste, são o melhor lugar para o vinho de qualidade do Brasil vai vir dessa região. Então, quando eu ouvi esse artigo lá atrás, eu já fiquei esperançoso. Já levantou o radar. Levantou o radar, falou assim: opa, pelo menos nós estamos na região certa. E isso tem sido verdade, porque o nosso vinho é de qualidade. A gente manda nosso vinho para premiação lá. Tem uma Decanter, que é em Londres, que é um concurso que acontece todo ano. A gente manda o nosso vinho para lá. Recebemos medalhas bronze, prata. Então, não sou eu como produtor falando. Eu tenho como fala, inputs externos que me falam: ó, seu vinho é bom, seu vinho tá no caminho certo. Você lembra de todas as premiações? Eu lembro que, por exemplo, nós temos o Syrah, que é o nosso vinho. Ele recebeu por 2 anos seguidos a medalha de prata. Então, o Sauvignon Blanc também recebeu 2 medalhas de bronze, e o Chardonnay recebeu uma medalha de bronze. Então, essas são as medalhas que nós temos. Imagino que isso impulsiona a vontade ainda mais de progredir, né, Matheus? Não, com certeza. É uma validação de, ó, sim, tá dando certo. Tô no caminho. Tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa. Então você fica mais empolgado então você contrata consultores externos. Todo ano a gente tem uma receita de como vinificar, seja o protocolo de vinificação. Todo ano a gente vinifica, a gente vê como é que foi a safra, como é que foi o vinho, e, sabe, a gente sempre, o que dá pra melhorar isso aqui? Vamos fazer um pouquinho diferente. Quer dizer, a gente dá um ajuste fino todo ano para sempre evoluir. Sempre, a nossa intenção é que cada safra de um ano seja melhor ou igual à safra anterior. Se você ficar parado no mesmo lugar, você já tá andando para trás. Então, tá sempre dá para frente, tem sempre que tentar evoluir, buscar. Se a gente parar para pensar, né, Matheus, que o Sudeste brasileiro ele reúne as condições especiais, quanto tempo que o Sudeste não perdeu, né? Tem, porque tem o café. Daí, o que aconteceu? Como é que surgiu essa história da dupla poda do vinho de inverno? Tem um pesquisador da EPAMIG, que seria a Embrapa de Minas Gerais, chama Muliro Regina de Albuquerque. A tese de doutorado dele foi isso. Ele pegou uma técnica que já existia já com outras frutas, lá no Vale de São Francisco, essa questão da inverter a poda, e aplicou na uva. Então, o que ele percebeu? Ele falou assim: olha, o nosso inverno no Sudeste, ele tem temperaturas amenas, ou seja, dias quentes, noites frescas. Isso é excelente para uva. E não chove, nosso inverno é seco. Assim, chega final de abril, começo de maio, para de chover. Cessou, não chove mais. Não chove mais, chove muito pouco e vai chover depois, sei lá, na primavera, seja, setembro, outubro. Então, isso é o período. De junho a agosto, é seco. Então você consegue que a uva atinja a plenitude da maturação fenológica dela. Ou seja, ela está no ideal de açúcar, com a diferença ideal de acidez. Então você consegue colher uma uva de qualidade, consequentemente você faz um vinho de qualidade. Então foi aí que isso, e não tem 25 anos então nós estamos começando, nós estamos no começo ainda. Estamos engatinhando ainda. Como se diria o francês, se os primeiros 100 anos são mais difíceis, nós estamos ainda no começo dessa jornada. Estamos pagando dívida ainda. Né? Tem mais uns 75 anos aí pela frente. Né? Exato. Bom, rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais radar, mais bate-papo com o Matheus aqui na Prever FM. Voltamos com o radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você aqui pelo 100.9 da Prever FM, batendo um papo hoje com o Matheus Zilo da vinícola Refúgio em Bofete. E eu perguntava pro Matheus fora do ar, o legal é que fora do ar a gente faz uma outra entrevista, né, Matheus? É outro bate-papo. Então vamos traduzir pro ar agora. O Matheus estava falando como como funciona a vinícola. Eu perguntei para ele quantos funcionários, quantos colaboradores são. O Matheus falou 3, né, Matheus? Sim, assim, na parte de campo, nós temos 8 pessoas que auxiliam na condução e no manejo do vinhedo, porque
Na nossa vinícola, assim, a gente preza pela qualidade da fruta e qualidade do vinho. Então, todo o manejo, ele é manual. Então, por exemplo, a desfolha é manual, a colheita é manual, a condução é manual. Mas uma vez que a colheita é feita, chega o vinho na vinícola, tem um pessoal que ajuda, que, sabe, questão de manual, então, sabe, caixa, mangueira pra cá, empurra a bomba pra lá, sobe no tanque, mas a vinificação mesmo é feita por mim, pelo meu pai, pelo meu irmão. São nós três que fazemos o vinho. Só vocês três? Só nós três. Só vocês três sabem? Só nós três sabemos e só nós três fazemos. Porque é bem técnico, sabe? Você tem que... você recebe a uva, daí... Vamos pegar, por exemplo, dar um exemplo. Como que funciona o vinho tinto? A uva chega, ela tá numa caixa, assim, ela tá no engaço, ela tá no caixinho. A gente põe ela a gente passa pela desengaçadeira, que é uma máquina que debulha, vamos dizer, o cacho. Ela tira o engasgo, aquele cabinho da uva, das bagas. As bagas caem numa mesa seletora. Essa mesa seletora, ela vibra, então a uva vai andando pra frente. Ali, tem 2 pessoas de cada lado vão, sabe, tirando qualquer galinho que não... uva que não tá bonita, qualquer coisa que não... verde, assim. Já teve uma pré-seleção no campo, mas ali a gente tem uma segunda seleção. Essa uva depois, ela é bombeada para um tanque. No tanque acontece a maceração, que seja a maceração a frio, que é para você extrair a cor. Porque no vinho tinto, a antocianina, que é o componente químico que dá a cor pro vinho, tá na casca. Então você precisa deixar ele em contato, como se fosse de molho ali no tanque, uma temperatura mais baixa, para extrair a cor do vinho. Uma vez feito isso, um dia e meio, você começa a fermentação. Então você inocula com o fermento, e o fermento começa a trabalhar, ou seja, ele consome o açúcar, ele produz álcool e CO2. Então, Mas você tem que, com o CO2, a casca sobe para cima do tanque e fica exposta ao oxigênio. Isso é ruim. O casca não imersa no vinho, no mosto, pode surgir bactérias, pode surgir fungos. Então você tem que remontar. Você liga uma bomba embaixo, uma mangueira, pega o vinho de baixo e bombeia para cima para molhar as cascas. Você faz isso 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Depois você tem a fermentação. Então, quer dizer, é um processo técnico. Então, a gente prefere fazer eu, o meu pai ou meu irmão. No comecinho teve bastante tentativa e erro? Teve tentativa e erro, assim, mas minha família já vem a gente já tem um conhecimento de indústria de fermentação, então não foi tão difícil. Facilitou bastante. Facilitou bastante. Mas, sim, você aprende então, sabe, a maceração a frio. Faz menos dias, porque senão começa a fermentação como fala, ela começa espontânea. Não, a gente quer que fermente com o nosso fermento específico. Não, remonta mais. Remonta menos vezes com mais tempo. Quer dizer, tudo foi um ajuste. Então, sim, foi assim, aperfeiçoou no processo. Como fazer o vinho ficar melhor? Então, sabe, remonta o vinho mais vezes, menos tempo. Ou remonta ele menos vezes, mais tempo. Quer dizer, sim, é um aprendizado. Mas no começo era mais difícil. Agora a gente já está mais experiente. São quantas uvas, quantas espécies que vocês podem? Nós temos tintas Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. E das brancas nós temos a Chardonnay e a Sauvignon Blanc. Para aquele mais leigo, como elas são divididas? Qual que é a área que você determina? Elas podem ficar lado a lado? Como é que funciona a escolha do local ali? Não tem problema de uma telada. Nós temos lá, por exemplo, um vinhedo que tem, por exemplo, a Sauvignon Blanc, do lado já começa a Pinot Noir, depois vem a Merlot. O importante é a orientação do vinhedo. O ideal é que o vinhedo seja face norte-sul. Tá. Daí você tem o leste-oeste, você pega o sol nascente e o poente. Isso é o ideal, mas uma variedade do lado da outra não tem diferença. Mesma branca. Mesma branca. Nós temos
Você tem diferentes variedades, são, por exemplo, a Pinot Noir. Pinot Noir é uma uva, é conhecida por ser uma uva difícil. Ela tem uma casca fina, o cacho dela é bem compacto, então ela é uma uva melindrosa. Ela é uma uva bem... Gostei dessa. Você trata ela pondeló e pode ser que ela não corresponda. Temperamental. Então você tem que ter um cuidado a mais com a Pinot Noir. A Syrah, por exemplo, ela é muito mais vigorosa. Então, ela produz mais uma área foliar, ela produz mais cachos, os cachos dela têm uma película mais grossa, ela é mais vigorosa, ela é mais fácil de conduzir. Então, tem isso. Conforme a variedade, você tem que dar mais atenção ou você pode dar um pouco menos de atenção. Mas... Ô, Matheus, a gente percebe que a região da Cuesta ela vem modificando o seu consumo, né? Então nós temos queijos premiados em Pardinho, em Bonfim também, né? Tem a Bela Fazenda da Carolina, também premiado. Os seus vinhos, tem mais alguma vinícola que... Tem a vinícola DJ, em Pardinho. DJ, em Pardinho. Mas isso. Ali tem plantação de uva ali, ou é só a fermentação ali? Não, eles têm plantação de uva, eles têm. O que eu acho que aconteceu é que esse foi o ano passado, acho que foi a primeira vez que eles vinificaram a uva própria. Tá. Se eu não me falha, se eu não estiver errado. Mas eles também têm produção própria, eles têm um vinhedo. Então, nós estamos crescendo nesse nicho, né, Matheus? Não, nós estamos crescendo e isso é muito gratificante, sabe? A Cuesta de Botucatu se tornando um polo gastronômico. Então, você vem pra cá, você tem a beleza da paisagem geográfica, então, então o gigante, a Pedra do Índio, toda a formação da Cuesta, e também tem vinícolas, queijos premiados. Então, isso é muito bom, isso é muito legal. Tá fácil de vender nossa região, né, Matheus? Tá fácil de vender, tá fácil. Venha para a Cuesta, porque nós temos tudo aqui. Você recebe turista lá? Eu recebo turista. Nós recebemos todo sábado, de manhã, das 9 ao meio-dia, temos visitação, com pré-agendamento. Mas a gente recebe gente de São Paulo, eu já recebi gente de São Paulo, de Campinas, de Piracicaba, de Porto Feliz, de Marília, Bauru, Jaú. E daí como é que faz? Vai no Instagram e consegue ter acesso ali? Nós estamos no Instagram, Vinícola Refúgio, ou se não pelo site www.vinicolarefugio.com.br. Você entra lá, tá Enoexperiência, você clica nessa abinha e daí você escolhe a data, faz o pré-agendamento, paga e será um prazer recebê-los aos sábados. E como é que é essa experiência? Quanto tempo dura? Então, o pessoal chega, a gente pede para eles chegarem 20 minutos antes, então 8h40, começa às 9h. A gente visita o vinhedo, então a gente vai ver o vinhedo, você vê a planta, como é que é, a gente explica a questão como é que é a planta, como é que como é que ela evolui da poda até a colheita. Depois tem uma visita a vinícola mesmo, para ver os tanques, o maquinário. Depois a cave de barricas e de garrafas. E no final tem uma degustação com 4 rótulos da vinícola. Então, 2 tintos, que é o Syrah, que é o Sank, nosso vinho. O Lille, que é o Pinot Noir. Terra Luna, que é o Sauvignon Blanc. E o Chardonnay, que é o Léguas. Com um presunto italiano, uma ciabatinha, um azeite e um queijo A gente faz uma parceria com a Pardinho, a gente serve o costinha deles na nossa degustação. Então, a gente está procurando sempre produtos locais para valorizar a região. Nessa hora do almoço é quase que um terrorismo pra gente isso daí, né? É o suficiente. Pra quem tá com fome. Se você tomou café, é o suficiente para você, sabe, comer alguma coisa e depois você vai almoçar em algum lugar. A gente não tem um almoço, mas a gente tem uma degustação de... Não, eu digo assim, ouvir falar desse jeito na hora do almoço agora é quase que um terrorismo. Sim. Ô, Matheus, fala pra gente, e como é que é o acesso, né? Porque tem que pegar um trechinho de estrada de terra, né? Tem um trechinho de estrada de terra, mas está sinalizado, tem placas com indicação para como chegar na vinícola, mas no quilômetro 175 e 200, para ser exato, da Castelo Branco, sentido Botucatu, tem uma saída
Que é, você pega, sai, passa por baixo de um portal de pedra, passa uma ponte, daí você já vê, pega 5 km de uma estrada de terra até chegar no portão da vinícola. A chuva atrapalha um pouquinho o caminho ou não? A chuva atrapalha um pouquinho, assim, porque a estrada é de terra, assim, então agora ela tá um pouquinho mais buracada do que o normal. Mas tem todo um charme de estar na zona rural, né? Não tem graça você não pegar um trechinho de estrada de terra, né? Não, faz parte do charme da Cuesta, ou seja, essa estrada de terra, as trilhas. Então, eu acho que isso só ajuda toda a experiência do... Como é que é o clima lá? Porque muita gente fala, olha, aqui em Botucatu tá calor, lá no Rio Bonito tá mais ainda, né? Existe diferença de clima do centro de Botucatu para aquela região mais em cima? Existe que da Castelo Branco, a Castelo Branco está a 500 metros de altitude. Tá. O Vinhedo está a 984 metros de altitude. Tudo isso? Tudo isso. Essa diferença já dá 5 graus de diferença em temperatura. Então, assim, por o morro ser isolado, ele meio que tem um microclima. Então, e a gente consegue ver toda a região. Então, eu vejo que, por exemplo, tá chovendo em Pardinho, mas a chuva não chegou até a vinícola. Você consegue ter o visual lá? Eu consigo ter o visual, porque como eu tô mais alto, eu consigo ver eu vejo as formações. Então eu consigo ver que Botucatu tá chovendo. Ou vai chover em Botucatu, mas aqui ou a chuva não chegou aqui ainda, ou vai chegar em breve. Então nós temos meio que um microclima. Isso ajuda. Tem vezes que tá chovendo só no morro e toda a região tá seca. Então é meio peculiar, é bem... Nossa, quase 1.000 metros. Quase então, 1.000 metros. Se a gente chegar aqui em Botucatu, o ponto mais alto de Botucatu, que é o Morro de Rubião Júnior, ali na Igreja de Santo Antônio, acho que é 932 metros, alguma coisa assim. Então lá é alguns metros mais alto. É um pouquinho mais alto. Nós estamos tem um marco lá que a gente tem que fazer o georreferenciamento, ele está exatamente a 984 metros, o vinhedo. Qual que é o vinho que mais sai lá? O vinho que mais sai, assim, dos tintos, o pessoal gosta muito do Syrah, até porque a questão do vinho de inverno, o Syrah é a uva mais plantada, então o pessoal já conhece algum outro vinho. O Syrah, o Merlot também tem uma boa saída, e dos brancos, meio que o Chardonnay e o Sauvignon Blanc que seria o Léguas e o Terra Luna, estão ali meio que... Os dois são bem... Pra onde que você mais vende, Matheus? Eu vendo pra região. Aqui em Botucatu tem lugares que vendem nosso vinho, restaurantes e estabelecimentos que tem nosso vinho. Eu vendo pra São Paulo. Eu vendo bastante pra pessoa física. Tá. Eu tô começando agora a vender mais pra restaurantes e estabelecimentos em São Paulo, mas a grande... assim, boa parte também é pessoa física, que conhece o vinho por boca a boca, ouviu falar, ou entra no site e tem uma lojinha virtual lá que compra, então eu despacho o vinho para o Brasil inteiro. Você importa? Exporta, perdão. Não, eu não exporto ainda. A gente não exporta vinho. Quando a gente faz parte quando eu falei esse concurso Decanter, que é um concurso na Inglaterra, e quando você ganha a medalha, eles falam assim, olha, você faz parte do hall agora dos vinhos premiados pela Decanter. Nós temos um mailing list de clientes porque também tem uma revista do concurso. Então, se você quiser, a gente inscreve você no mailing e os clientes podem pedir o seu vinho. Mas até o momento ninguém pediu o nosso vinho. Olha, 1 hora é pouco, viu, Matheus? A gente poderia ficar falando aqui de vinho, de gastronomia, de região de Botucatu durante uma tarde toda. Obrigado, Matheus, pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite, foi muito legal o nosso bate-papo, muito obrigado. Valeu, um abraço a todos lá. Abraço pra você também. Radar Prever FM, você por dentro de tudo. Radar.